Vamos lá, testa lá. Vamos lá, pode testar. Jarvis. Sim, senhor. Em que posso ser útil? Servidor online. Conectado com sucesso. Ligar primeira lâmpada. Desligado a primeira lâmpada. Servidor offline. Desconectado com sucesso. Servidor online. Servidor online. Conectado com sucesso. Ligar primeira lâmpada. Ligado à primeira lâmpada. Ligar segunda lâmpada. Ligado à segunda lâmpada. Desligar primeira lâmpada. Desligado à primeira lâmpada. Ligar quarta lâmpada. Ligado à quarta lâmpada. Ligar terceira lâmpada. Ligado à terceira lâmpada. Desligar segunda lâmpada. Servidor offline. Servidor offline. Desconectado com sucesso. Servidor online. Qual é o nome? Fala o nome no final. Conectado com sucesso. Qual é o nome? Tem que falar os nomes, por favor. Leonardo Blamba e Irene Andrade. E Helena? Irene Andrade. Irene? Sim. Tá bom, tchau.